Em seu último discurso para o parlamento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que poderia utilizar armas de destruição em massa, armas nucleares, capazes de aniquilar a civilização. É claro que ele está reagindo às declarações de algumas lideranças mundiais, especificamente as declarações de Emmanuel Macron, que inclusive eu trouxe para vocês aqui no dia que Emmanuel Macron afirmou que as botas francesas poderiam pisar em solo ucraniano. Aqui seria uma mudança completamente de perspectiva da guerra, porque as armas francesas sendo dirigidas para as forças de defesa da Ucrânia, ok, isso nós conhecemos, isso a mídia está reportando. Militares que atuam como mercenários, legiões de mercenários franceses e de outros lugares do mundo, inclusive brasileiros, atuando nas defesas ucranianas, das linhas de defesa do exército ucraniano, isso já é de conhecimento. Mas enviar os soldados de um país que compõe a Aliança Militar do Atlântico Norte, a OTAN, seria uma declaração de guerra, coisa que o Putin não está disposto a ver e a ficar quieto. Obviamente, a economia russa dá sinais de problemas. O portal alemão disse que a economia russa vai colapsar diante da dívida externa da dívida russa ser gigante e o governo russo ser incapaz de cobrir o endividamento. Os papéis do governo russo não valem de nada. Isso a mídia ocidental, no caso, o jornal alemão. Já os portais russos dizem que a Rússia poderá estar nos próximos anos entre as 5 maiores economias do mundo. Bom, nas guerras de narrativas nós temos um fato aqui. E o fato é, os globalistas querem um conflito mundial e estão correndo contra o tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu falei durante isso no decorrer da semana, sobre este assunto no decorrer da semana, e vou trazer outros, além de comentar sobre a última votação nas primárias nos Estados Unidos, o que aconteceu. Olha que vexame, olha o que aconteceu na votação dos democratas. O atual presidente dos Estados Unidos teve menos votos do que os votos indesejados, aqueles votos foram descartados, sabe? A pessoa votou em qualquer coisa, ou não votou, ou anulou, e foi vergonhoso. O apresentador de TV mostrou isso ao vivo, e foi uma vergonha. Bom, e também a Suprema Corte está para decidir algo para o Donald Trump, em relação à questão dos processos que ele está sofrendo de impedimento nas Supremas Cortes dos estados, os democratas utilizando instrumento jurídico nas Supremas Cortes, Nova York, etc., para tentar impedir o Donald Trump de concorrer. E agora, no dia de hoje, essa semana, a Suprema Corte vai decidir sobre a tal imunidade. Eu falo isso para você já já. Vou falar sobre Israel também, então tem muita coisa, eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado. Já que você ficou comigo durante essa introdução importante, vou pedir a você também para ir até o final, não esquecer o seu like, se inscrever e tocar o sininho para todas as notificações. Bom, sem mais delongas, eu vou comentar com vocês aqui, eu não vou colocar na tela, mas eu vou citar a fonte, tá? Vou ler a manchete e citar a fonte. Terra Brasil Notícias, que está replicando uma reportagem do G1, né? O nada confiável G1. Último minuto, Putin faz duro discurso e ameaça usar armas nucleares capazes de destruir a civilização. Estado de prontidão total. O presidente Putin estava falando para o parlamento, como eu disse há segundos atrás, e ele falou sobre o estado de cautela e prontidão que as forças de defesa russas estão para guardar e proteger regiões sensíveis de fronteira, enfim, região do Mar Negro, região do Báltico e por aí vai, né? Bom, o que vocês precisam saber é que o desdobramento ali do fim da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia acabou, só a elite belicista não quer se render a este fato. O pessoal do Reset, que empurrou o mundo para essa guerra, principalmente a Europa, eles não querem se dar o fato de reconhecer que a guerra acabou, a Rússia é vencedora, a Ucrânia não tem como lutar mais. E estão correndo contra um relógio por causa da eleição norte-americana e muda a questão de perspectiva que eu falei, muda tudo relacionado aos conflitos. Tanto que os países estão correndo agora para poder investir mais
destinar mais orçamento de defesa, que foi uma exigência do Donald Trump. Caso contrário, os Estados Unidos deixaria a aliança militar. Então, o Putin, falando para o parlamento, ele tocou em muitos assuntos. Foi um discurso firme, conciso, mas ele também levantou uns pontos. E um ponto que ele levantou foi esse, né? Eu já vou voltar essa questão aqui do Putin, tá? Já vou voltar essa questão do Putin. Tem uma situação no Brasil, que é a questão da lei de Moloch, né? Eu lembrei aqui agora. Enquanto eu estava falando, eu lembrei. Saiu uma notícia agora de que o governo que atropela, assim como a Corte Suprema do Brasil, ela atropela o legislativo, que representa o povo, a classe, né, ou a casta suprema do nosso país, que não foi eleito por ninguém, eles, inclusive, legislam acima do legislativo. E agora, há uma decisão, né, do governo para a lei de Moloch, em qualquer período, sabe, 9 meses da mulher, em qualquer período, segundo o que prevê a lei, a mulher pode tirar, isso aí, o pequeno, a lei de Moloch. Eu lembrei que uma série que nós fizemos no Abaplay, um documentário, perdão, que nós fizemos, se chama Terríveis Deuses da Antiguidade. E nesse documentário, eu iniciei, vou até colocar na tela para vocês aqui, eu iniciei com uma pergunta. E a pergunta inicial é: por acaso a indústria Abor, a indústria de Moloch, né, é um novo culto aos deuses antigos? Né? A indústria Abor, sabe, pessoal? Tá? É um novo culto a Moloch? Eu queria que vocês assistissem depois. Vocês podem vir aqui no Abaplay, como eu estou navegando aí, a nossa plataforma de ensino. Você pode vir aqui assistir a última aula, assistir Sociedades Secretas, que é o documentário que nós estamos lançando agora, incrível, vocês vão gostar demais. Deception é a farsa UFO, destruindo a narrativa de UFO, OVNIs, ETs, nomes novos para demônios antigos, e o grande engano mundial, que eu falo do projeto Bluebeam, e aí o poder oculto do carnaval, né, igreja liberal, subversão ideológica, apagão digital, o grande reset aula 1, o grande reset aula 2, a MK Ultra e a rede de destruição pelo trauma, HARP, análise do filme O Mundo Depois de Nós, e por aí vai. Bom, tem muito conteúdo aqui, eu aconselho você depois a vir e a estudar, especialmente sobre essa questão da lei de Moloch no Brasil, que é a decisão do governo agora, até 9 meses. Assistam o documentário Terríveis Deuses da Antiguidade. Eu coloco o link do Abaplay aqui embaixo para vocês, tá? Vou dar continuidade aqui. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir hoje no decorrer da semana, hoje, amanhã, em votação, sobre a imunidade de Donald Trump. Coisa que eu falei para vocês logo que começou aquele processo no Maine, né, Nova York, e por aí vai, sobre determinados estados impedirem o Donald Trump de estar na cédula, de votação, né? Inclusive dizendo que o Donald Trump contribuiu para uma insurreição. E eu falei para vocês lá quando começou essa história, olha, a Suprema Corte vai decidir de modo geral e vai jogar para depois da eleição os casos particulares. Então, de modo geral, eu acredito que a Suprema Corte vai decidir sobre a imunidade do ex-presidente Donald Trump. Ou não, vamos ver, né, gente? Eu não tenho bola de cristal, mas ao que tudo indica, a Suprema Corte vai decidir. É claro que são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, né, de norte-americanos que querem que ele os represente. E seria um golpe para a democracia norte-americana se o Donald Trump for impedido, né, se a Suprema Corte decidir que realmente ele não pode concorrer, que os estados que estão com essas decisões, né, estão certos. Vamos seguir aqui. O RT está trazendo um relatório que foi divulgado pelo Bild, o portal alemão. Esse relatório diz o quê? Olha o que o RT está afirmando na sua manchete de hoje, 29 de fevereiro. A Alemanha preparou o cenário de conflito Rússia-OTAN. Segundo o portal RT, o portal Bild, o portal alemão, divulgou um documento de um relatório de crise, um relatório que o governo alemão sempre faz isso, um relatório de crise adiante. E essa crise seria uma guerra não nuclear, ou talvez podendo ser utilizado nessa guerra equipamentos de destruição em massa, né, como arma nuclear,
mas é uma guerra entre Rússia e OTAN. E segundo o documento alemão, este relatório foi enviado para os parlamentares da Alemanha, deputados da Alemanha, para que eles pudessem entender que, segundo este relatório, o primeiro país que a Rússia atacaria seria a Alemanha. O portal RT está descreditando este documento, ou está falando que isso não é verdade. É claro, o portal RT é um portal sustentado pelo governo russo, então é pró-Moscou, é pró-Kremlin. Então, mais um fator aqui que mostra que o mundo realmente está para entrar numa terceira grande guerra mundial. Aqui o portal Breitbart, que eu estou olhando agora, tem uma série de artigos interessantes. Um deles está falando sobre o pronunciamento do presidente Putin no parlamento, que eu iniciei aqui nosso vídeo, a introdução falando sobre ele. E diz assim: Putin adverte, tropas ocidentais na Ucrânia arriscam um conflito nuclear. O interessante é que o Breitbart está corroborando com a matéria que eu conversei com vocês. Eu falei que não ia colocar na tela, mas eu fico um pouco incomodado, vai que alguém duvide, né? Está corroborando. Então, Breitbart, que eu acabei de ler, está só confirmando o que eu li para vocês aqui, que diante do parlamento russo, ele disse que seria capaz, as armas utilizadas seriam capazes de destruir a civilização. Então, mais um portal, que no caso é o Breitbart, está reafirmando o que eu conversei com vocês agora. Se a gente der uma olhada no portal TASS, que é um outro portal russo, está também, esse portal está repercutindo a fala do presidente Putin ao parlamento e mostrando realmente como as potências ocidentais estão empurrando o mundo para a guerra, né? A diplomata russa também falou que o Reino Unido está atuando junto com a Ucrânia para poder lutar ou destruir equipamento russo, né, tanques russos, navios russos. As forças britânicas estão atuando em cooperação com as forças ucranianas para atacar as forças russas no Mar Negro. Lembrando que o Mar Negro é um campo muito importante de disputa, né? Campo é só expressão, claro. Bom, senhoras e senhores, então essa questão da fala do Macron, que também está no Daily Mail, né, a fala da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, falando sobre a presença da OTAN na Ucrânia, levaria o mundo para uma guerra, isso é real. Tanto que, há um tempo atrás, como eu disse para vocês, autoridades militares da Europa falaram, né, vocês precisam se preparar para a Terceira Guerra Mundial nos próximos 5 ou 10 anos. A Úrsula, como eu disse para vocês aqui, adverte que os estados da União Europeia devem estar preparados para os riscos de guerra e precisam de reconstruir urgentemente as suas forças armadas, depois de Macron se ter recusado a descartar o envio de tropas na Ucrânia. Isso aqui é o Daily Mail, o portal britânico, o tabloide britânico. Bom, eu tinha outras coisas para conversar com vocês aqui, mas eu vou dar uma pausa agora para esse vídeo não ficar muito longo. É claro que a fala do Emmanuel Macron, aspas, foi pensada, fecha aspas. O Emmanuel Macron, quando ele disse que as forças francesas poderiam ser enviadas para ajudar a Ucrânia, ele falou isso pensadamente. É igual o presidente brasileiro quando comparou as ações de Israel em Gaza com as forças de Hitler. Ele falou propositalmente, foi pensado, tanto que ele reafirmou. A Úrsula reafirmou. Assim como o presidente do Brasil, o Macron disse, foi pensado, é estratégico. Mais uma vez, o ex-banqueiro dos Rothschild fez claramente mais uma força para levar o mundo a um estado de guerra. Só que, assim como o Napoleão se lascou ao invadir a Rússia, novamente esses caras vão lascar o mundo, não é só a França. O Macron, que tem pretensões, como ele diz, a próxima besta do vento, etc., tem pretensões de fazer ressurgir o Império Ocidental, o Império Romano, conversa dele com o ex-primeiro-ministro britânico, né? Ele, o Boris Johnson, o Macron tem pretensões, grandes pretensões, mas na verdade são só os senhores do mundo, a mão invisível, girando a indústria da guerra. Esse é o fato. E só tem 2 países na Europa hoje que estão claramente a favor da manutenção dessa guerra ou envio das tropas da OTAN. A Holanda e a própria França. Um grande abraço, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.